Veila, mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución. Hermanas que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. El sol de gloria que nos tiene que cubrir a todos el dulce vivir. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Dessa vez sou eu, Thalita, quem inicio o podcast, porque afinal de contas estamos em março. E como acontece em março, é um mês que muita gente lembra que metade da humanidade é composta pelo quê? Pelas mulheres. Né? Então, de uma forma bem irônica, na verdade, hoje eu começo, e não o Fábio e o Felipe, para trazer essa discussão do lugar da participação feminina, em especial do lugar da participação revolucionária feminina no nosso cotidiano, principalmente no nosso cotidiano de esquerda. Né? Muitas das vezes a gente vê que é em março que as companheiras são chamadas para falar, elas são chamadas para compor as mesas, mas no resto do ano, muitas das vezes, isso fica de lado. Então, a partir desse mês, a gente, na verdade, para tornar esse mês um mês mais significativo e não só simbólico, a gente começa um quadro novo, que é o de mini-biografias. Né? Mini-biografias de mulheres revolucionárias, que tem por objetivo mostrar a importância e a necessidade de conhecer essas mulheres para tornar a nossa prática efetivamente plural, inclusiva, né? E efetivamente revolucionária, né? Porque não dá para você fazer revolução alguma deixando 50% da humanidade de fora, e é isso que as mulheres representam, né? Então, para a gente começar, eu queria chamar os camaradas, Fábio, Felipe, e fazer essa provocação de como é que vocês pensam o 8 de março, como é que são as relações de vocês no 8 de março? Vocês já passaram por essa situação de só em março lembrarem das companheiras? Já, não, direto a gente vê, né? A gente vê que no 8 de março é aquela galera toda apoiando, uma massa mesmo apoiando, né? É uma massa bastante heterogênea, inclusive, em que vão pessoas, mulheres, inclusive, que olham, sei lá, bandeirinhas ali de partidos políticos completamente diferentes, às vezes do PSOL, às vezes do PT, aí você tem a bandeirinha que pouca gente conhece, inclusive, né? Que é a bandeira rubro-negra, do anarcossindicalismo, o anarquismo em geral, etc., e a gente tem companheiras que, inclusive, questionam a presença, né? Então, assim, é um movimento muito heterogêneo, de forma geral. Mas que também tem a presença massiva de homens, principalmente, né, Felipe? Aqueles homens de coque lá, né? Que estão sempre daquele lado da esquerda pós-moderna, né? Mas, enfim, tirando o estereótipo de lado em relação a isso, a gente tem essa experiência mais heterogênea sempre, né? E acho que, inclusive, é uma coisa que a Thalita vai conseguir abordar legal agora nessas mini-biografias em relação a essas diversas correntes do feminismo, né? Então, vai dar para desmistificar um pouquinho isso, né? Exatamente, eu acho que... Cortando o Felipe, mas essa é uma das coisas que muitas vezes os camaradas usam contra a gente, né? Para justificar por que a participação feminina fica circunscrita ao 8 de março, né? É a heterogeneidade, é a diversidade de movimentos, é a diversidade de pautas, é o feminismo liberal, como se isso fosse uma característica nova e não uma característica de todos os movimentos sociais sempre. Né? Especialmente então, de classe, né? Especialmente de classe, né? No caso do anarquismo e do feminismo, que tem praticamente, tem temporalmente a mesma origem, né? Surgem ali em meados do século XIX, do mesmo jeito, né? Primeiro como estereótipo e depois ressignificado pelos movimentos. É importante que a gente fale, né, de como dessa invisibilidade no resto do ano,
porque fica parecendo que não tem historicidade, né? E que por isso, né, pela aquela questão momentânea, que também não é algo para se deixar de lado, né? As coalizões que se formam em torno de diferentes objetivos, como se aquilo não tivesse que ser pauta para o resto do ano, né? Mas e você, Felipe? Como é que você vê o 8 de março, os camaradas, o comportamento em relação a essa data? Exatamente, eu acho que você falou um pouquinho da historicidade, que eu vejo que esse é um comportamento, claro que a gente já temos algumas exceções, talvez a Comuna de Paris, provavelmente a Comuna de Paris, a própria Guerra Civil Espanhola, outros movimentos nos dias de hoje, né? Mas sempre essa questão de você, tipo um fetiche, ou tipo, é questão do estereótipo mesmo, não, vamos dar esse mês à mulher, e o restante do ano vamos inviabilizar. Inclusive, temos mulheres assim sensacionais que não se organizam. Elas não se organizam porque sabem que que a própria esquerda acaba virando, de uma forma geral, partidos, coletivos, sindicatos, o que quer que seja, representações sociais, acaba virando um clube de bolinha. Para que a pessoa vai se indispor, se desgastar, né? Sendo que é um clube de bolinha. Então, eu vejo isso, mas é interessante que acho que existe hoje já uma prática melhor, uma crítica melhor em relação a isso, né? E é interessante ver que, por exemplo, né, como acho que você vai falar muito bem na questão da bibliografia, mulheres que estiveram à frente do campo de batalha na Comuna de Paris, por exemplo, que é coisa que até informação, trabalho de formação, partido político, de organizações anarquistas, por exemplo, nem se toca, né, nesse assunto. Mas é isso, é a ideia que virou quase um clube de bolinha, né, dos meninos e tal. A esquerda institucional é excelente em tokenizar a mulher negra, né? A figura da Marielle é um grande ícone disso, né? Uma mulher de um valor incrível e que a gente vive vendo aí sendo usada por a gente sabe quem, né? Aquele político da Zona Sul, né? Que começa com ele e termina com Celo, que adora fazer isso com mulher negra, né? Aquele partido com P também, e termina com Astro Rei, também adora fazer isso com as mulheres. E muitas vezes, mesmo na extrema esquerda, o lugar é um lugar menor comparado aos outros, né? O partido do Leblon? É o partido do Leblon. O partido do Manuel Carlos, né? Da novela das 9. Tem várias possibilidades aí. É curioso, por exemplo, o caso da Marielle, porque ela, claro, apesar de ser uma pessoa de destaque, até por ter um cargo institucional, ser vereadora no município do Rio de Janeiro, parece que a memória dela e o espaço dela é muito maior após a sua morte, né? Enquanto esteve em vida, existia a questão do fetiche, mas ao mesmo tempo a questão da viabilização por ser mulher, né? É bem interessante quando para pensar nesse aspecto, né? Depois que morre, e que é claro que a memória tem que ser preservada e ser repercutida, mas aumenta muito mais do que quando estava em vida, né? Quando está na prática, né? Então, saindo um pouco aí dessa questão da representatividade institucional, etc., como a gente já tinha dito, como a Thalita disse no começo, né? Vamos falar da biografia das mulheres, especialmente revolucionárias, né? E eu queria, inclusive, Thalita, se anunciasse pra gente, claro, né? Quem que é, apesar de já estar escrito no episódio, né? E se você tiver alguma indicação de leitura, de filme em relação a ela, etc., também mandar aí pra gente. Então, a gente escolheu, não por acaso, toda essa conversa sobre Então, a gente escolheu, e não por acaso, toda essa conversa de anunciar a invisibilidade, a Louise Michel. A Louise Michel é uma das grandes revolucionárias e tem um artigo, né, da Claire Azuis, que é, inclusive, um dos que eu indico, vou falar um pouco mais dele mais adiante, em que ela questiona isso. A Louise Michel tem o mesmo lugar que outros homens anarquistas no nosso imaginário revolucionário? Ela ocupa
esse lugar, mesmo todo mundo sabendo que essa mulher que atuou nos comunades, que é uma precursora, não só do feminismo, mas da luta anti-imperialista, da luta antimanicomial, né, e ela questiona isso. Então, a gente resolveu começar com a Louise Michel. Primeiro, por ser essa figura emblemática, né, e fundamental da luta revolucionária, e porque esse ano a gente comemora os 150 anos da Comuna de Paris, também iniciada em março. Então, a nossa primeira biografada, né, o mini biografada, é a Louise Michel. E aí eu queria, antes de começar, saber o que vocês acham dela. Bom, tudo que eu sei dela é fantástica, né? Precursora realmente dessa a prática revolucionária que teve na Comuna de Paris, ela sendo muito mais importante do que outras figuras históricas, pelo menos na minha concepção, talvez até puxando sardinha ideológica, digamos, né? Mas, enfim, Joana d'Arc, né? Outras mulheres que têm, inclusive na França, né? Digamos assim, um patamar maior, assim, né? De visibilidade. E, inclusive, não sei se a Thalita pensa igual, etc., mas talvez justamente pela posição que ela não teve de destaque dentro de alguma organização mais institucional, talvez, hoje ela seja um pouco invisibilizada, né, também, porque a época da Comuna de Paris você já tinha movimentos organizados, você tinha, de um lado, os marxistas, que não eram marxistas de fato ainda, né, porque Marx ainda estava vivo, você tinha o próprio Bakunin, né, por outro lado, enfim, talvez isso tenha dado uma certa invisibilização na figura dela também. Eu particularmente, assim, vendo, eu conheço, não li nenhum texto, fala a verdade, não li nenhum texto sobre ela, apenas sobre a atuação dela na Comuna de Paris, para ver também como essa questão da inviabilização das mulheres de uma forma geral, mesmo sabendo da questão do protagonismo dela e tal, não cheguei a ler textos especificamente dela, que ela escreveu, mas sei que é educadora, participou inclusive no front da Comuna de Paris, foi uma das poucas líderes que não foi assassinada, mas essa é um déficit teórico que eu tenho em relação a mulheres anarquistas mesmo participando da Comuna de Paris, eu acho, principalmente por ser marxista. Eu acho, e era nesse ponto que eu queria chegar, né? Quando a gente fala do feminismo, a gente já falou disso naquele episódio lá atrás, você tem uma tendência a muitas vezes buscar os ícones do feminismo liberal, no limite o feminismo marxista, então as pessoas vão recorrer, por exemplo, muito mais a Rosa Luxemburgo para tratar como uma precursora do feminismo de classe do que, por exemplo, a figuras anarquistas como a Louise Michel, né? E a Louise Michel, ela tem um fenômeno curioso, né? O Fábio falou da Joana d'Arc, ela é quase tão famosa como a Joana d'Arc, né? Na verdade, assim, é até um paralelismo entre a figura da Louise Michel e da Joana d'Arc, né? Porque duas mulheres estiveram no front, né? O Felipe falou que ela não dava armada, né? Então, que ela fez parte do comitê de vigilância, de comitês de defesa, mas esses paralelismos, eles são paralelismos românticos, estereotipados, né? Esse artigo da Clara Azuis, não sei, gente, falar, é um artigo do No Sol, né, na PUC, é um artigo bem curtinho, e é bem interessante, porque ela vai falar de como a Louise Michel é essa figura que é, ao mesmo tempo, celebrada, mas também invisibilizada naquilo que ela realmente é, que é uma anarcofeminista, uma anarquista feminista. Tanto na esquerda institucional francesa, você tem lá uma tentativa de trazer a figura da Louise Michel, dessa figura revolucionária, mas mas tirando dela a sua principal característica, por exemplo, que é o anarquismo, né? Com essa coisa de ela não se identifica, Louise Michel é de todos, não se identificava. E, por outro lado, mesmo as feministas liberais, né, não tem como você descartar uma figura tão importante, com uma participação tão importante como ela. E aí isso me lembra um episódio que aconteceu ano passado, né? A Clara Azuis, ela fala especialmente de quando se completou 100 anos da morte da Louise Michel. Louise Michel nasceu em 1830,
nos arredores de Paris, morreu em Marselha em 1905, e ela fala que em 2005, nesse centenário, a forma como a Louise Michel, a memória dela foi tratada, foi no mínimo vergonhosa, porque se apagou, né, da Louise Michel toda essa característica revolucionária vinda do anarquismo, né, vinda de uma experiência feminista específica, e se colocou esse grande estereótipo dessa mulher heroína, né, que no fim das contas, qual é o final da heroína, né, nessa narrativa? É sempre o sacrifício. Né? Então, não dá para essas figuras a materialidade, a verdade, né? E o respeito com o qual elas precisavam ser tratadas. E aí, ano passado, não sei se vocês lembram daquele episódio do Banksy, lembram? Do navio, Louise Michel? Ah, tá ligado. Sim, sim. Né? Então, para quem não lembra, né, o Banksy lançou, transformou, né, um barco lá num navio para resgate de refugiados. E ele chamou esse barco de Louise Michel. Óbvio que o Banksy conhece a história da Louise Michel, conhece a Louise Michel como uma anarquista. E justamente por toda a luta anti-imperialista, né, por toda a luta anticolonial dela, ele colocou o nome do barco de Louise Michel. Mas na hora em que isso foi retratado pela grande imprensa, ela virou ativista, militante feminista, militante da Comuna de Paris, ela virou várias coisas, menos uma anarcofeminista. Né? Então, para o anarcofeminismo, a gente tem, assim, historicamente, o Mulheres Livres, na Espanha, a partir da Revolução Espanhola, como grande marco, mas existe todo um contexto de mulheres que foram feministas, né, anarcofeministas, que ampliaram os limites do anarquismo, e essas mulheres começam por Louise Michel. A Louise Michel é fundamental na trajetória de outras mulheres, como Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, a própria Maria Lacerda de Moura, a Isabel Cerruti no Brasil. Então, é muito importante que a gente recupere a trajetória dessas mulheres naquilo que elas são, né, e não naquilo que o estereótipo que elas foram. Não, e Thalys, esse negócio aí que você comentou, inclusive, né, que a Louise Michel, depois desse rolê do Banksy, ela é vista como tudo menos anarquista, e ela também, quando é vista como ou militante, ativista, feminista, ela cai naquela malha de heterogênea, né, que a gente estava falando no começo, né? Então, ela perde um pouco dessa linha revolucionária, a linha do anarquismo de forma geral, né? E é muito importante para os grupos, organizações de esquerda, anarquistas, principalmente, reivindicar a memória. É muito importante. Né? Acho que, inclusive, é um erro das organizações, um pouco de displicência em relação à memória. Né? Claro que tem vários que reivindicam, né? Tem vários que constroem, mas muitos assim, foi anarquista, deixa passar, né? Tipo assim, produziu, ok, né? Sendo que foi muito mais do que isso. E mesmo entre a gente, né? A Comuna de Paris tem um dos eventos históricos com uma das documentações mais impressionantes, né? Principalmente porque acho que uma das grandes características da Comuna é a documentação iconográfica, né? As fotografias que dão uma dimensão do tamanho da repressão, do tamanho da carnificina que foi. E fora isso, a gente tem muitos escritos sobre a Comuna, né? Até hoje existe lá a Associação dos Amigos da Comuna de Paris, então o Marx escreveu, né? Um monte de gente escreveu sobre a Comuna de Paris, e a Louise Michel escreveu, mas a gente não vê os escritos da Louise Michel citados quando das investigações a respeito da Comuna de Paris. Né? Então, recuperar a memória da Louise Michel, para além de servir para as anarcos feministas, também é recuperar a memória do movimento, né? E outra coisa, Thalita, desculpa te cortar, mas pensando aqui no que você falou, quando a gente vai vendo cartas de homens, né? Não só o Marx e Bakunin, mas outros que também escreveram naquela época, não tem referência ao que ela escrevia, ou que outras mulheres de forma geral escreviam, né? Eles
tem, né? E no caso da Louise Michel é curioso, porque ela teve contato não só com a Emma Goldman, mas ela teve um contato enorme com Kropotkin, ela teve um contato com os Requiem, ela é praticamente a fiadora do Sebastian Ferrer, né? E a gente não dá esse lugar, né? E, ao mesmo tempo, quando o discurso hegemônico vai se apropriando, vai tirando a complexidade dessas figuras, né? Por isso que eu queria, então, fazer agora uma biografia mesmo, já que a gente falou, contar um pouco da história da Louise Michel, porque que desde o seu começo, o que ela fez já estava posto, né? Então, para quem não sabe, a Louise Michel, ela tem uma história bastante curiosa de vida, assim, ela é bastarda, né, e isso ela toma como uma condição importante. Então, ela nasceu nos arredores de Paris, lá em 1830, e a mãe dela era criada de uma família, ela vivia num castelo, e não se sabe se o dono desse castelo, né, que ela chamava de avô, ou o filho do dono, teria engravidado a mãe. Né? O fato é que ela viveu durante muito tempo nesse castelo, recebeu uma educação voltairiana, né, porque eles eram adeptos do iluminismo, mas a partir do momento em que esses avós, que era como ela chamava, faleceram, ela foi expulsa desse castelo e começou a ver a necessidade de uma mulher tomar as rédeas da própria vida. Foi nesse momento, né, mais ou menos nesse momento, por exemplo, em que ela rechaçou um pedido de casamento, né, já pensando na ideia de que um casamento que acontecia sem amor e sem estima não poderia dar certo. Então, a gente vê que a condição de mulher e feminista está posta desde o início da jornada da Louise Michel, né? Então, quando ela opta por ser professora, e ela sempre viveu muito precariamente como professora, além de ser aquilo que era possível para uma mulher da classe dela, também era uma forma de se manter fora do casamento convencional, dessa estrutura burguesa. Então, ela já se opõe ali a uma vida de mulher burguesa, né? Então, por volta de 1856, a Louise chegou a Paris. Ela se torna mesmo, né, uma anarquista durante a Comuna de Paris, mas ela é, antes disso, uma republicana. Na verdade, ela começa a ver as coisas com outros olhos, a partir de toda essa formação humanística dela, a partir do 18 de Brumário, né, então, em 1848. Então, ela se torna uma republicana a partir dali. Ela tem uma admiração enorme pelo Victor Hugo, com quem ela troca cartas por toda a vida, e ele é, inclusive, um dos responsáveis pela anistia dela. E aí, no final da década de 1860, ela adere à Internacional, ainda como uma republicana. A Comuna é um movimento que tem diferentes correntes, né? Então, você tem os blanquistas, os republicanos, os anarquistas, os socialistas, né? E, a partir desse momento que ela está na Comuna, a experiência dela muda. Tem uma frase dela que é muito interessante, que ela diz, quando ela começa a perceber a questão da liderança, né, de não haver uma liderança, mas sim uma organização espontânea, quando ela começa a ver as questões de poder a partir das divisões, de como a Comuna faz para se organizar, e principalmente quando ela pega em armas, como o pensamento dela muda, né? Então ela diz assim, né, a primeira vez que defendemos a nossa causa pelas armas, vivemos a luta com tal intensidade que quase nos transformamos em projéteis. Então, ela adere à ação direta aí, né? Então, é nesse momento que a Louise Michel, né, começa a ver a ação direta como melhor do que a ação parlamentar. E sempre pensando na questão das mulheres, né? Então, tem uma outra frase que ela diz, é verdade que as mulheres amam as revoltas. Não valemos mais que os homens, mas o poder ainda não nos corrompeu. Quer dizer, ela mostra com isso uma consciência das relações de poder, né, das relações heteronormativas. E isso vai alargar tremendamente o anarquismo, né? Então,
por volta de 1871, né, tem até não saber, essa frase eu não sei dizer, né, mas do mesmo jeito que o feminismo e o anarquismo surgem lá como xingamentos e as pessoas vão se ressignificando, é em 1871 que a Louise Michel fala, bom, então, se querer acabar com a opressão é ser anarquista, então é isso que eu sou, né? Então, ela passa a negar toda a ação parlamentar, é na Comuna, né, nesse mesmo período que ela perde, né, o seu companheiro, e com a derrota da Comuna, ela acaba presa. E, acho que foi, não sei se foi o Felipe ou o Fábio que falou, ela é uma das poucas que não foi fuzilada, embora ela fosse considerada uma das mais perigosas. É curioso porque, assim, a Louise Michel, ela se entrega depois que a mãe é presa, né? Então tem uma relação com essa mãe o tempo inteiro. Quando ela assume essa ideia de bastarda, essa é a condição de opressão que vai acompanhá-la para o resto da vida, né? Que vai se identificar. Ela diz, né, que ela não foi fuzilada porque em Versalhes, que era onde estava o governo provisório, né, já que o governo de Paris tinha caído nas mãos da Comuna, que ela não foi fuzilada porque não tinha mais lugares para colocar tantos mortos na cidade. Mas ela era considerada uma das piores presas, não só pela liderança, pelo que ela tinha feito na Comuna de Paris, mas pelo que ela fazia dentro da prisão, né? Então, ela jogou uma jarra de café no guarda, ela fazia caricaturas, né, nas paredes, ela era contra as visitas das mulheres burguesas que iam lá para apoiar os comunards, que ela dizia que emporcalhavam os comunards. Então, uma noção de feminismo revolucionário, então, para aqueles camaradas que acham que as feministas é só se juntar e que é tudo igual e que você vai se perder no identitarismo, você vê que nunca foi assim, né? E até que ela foi exilada na Nova Caledônia, que fica na Melanésia, não sei quantas léguas da Austrália, né? Então, dizem que ela chegou fisicamente e emocionalmente muito, muito debilitada, mas tem uma coisa muito interessante, que é quando ela assume aí a luta anticolonial. Então, mais uma das coisas em que ela é uma precursora, né? Então, ela teve contato com os Kanak, que era uma tribo, um povo autóctone, né? Durante muito tempo foi um nome dado para todos os povos ali da região, mas a partir da década de 60 se viu que era um povo específico da Nova Caledônia. E, além de estudar fauna, flora, ela trabalhou com esses Kanaks e lançou um livro de contos e lendas desses Kanaks. A Louise Michel tem uma produção enorme. Ela tem mais de 20 livros produzidos. Aqui você perguntou, né, dos livros que podiam ser recomendados. Tem os próprios livros dela, então, As Memórias da Comuna de Paris, as cartas ao Victor Hugo, acho que são os mais fáceis de encontrar, e a própria autobiografia, que é o Escrevo da Minha Noite. E, além do trabalho da Clara Azuis, tem o trabalho da Samantha Lodge Correia, que é uma tese de doutorado que vale muito a pena, que chama Entre a Pena e a Baioneta. Inclusive, a Samantha Lodge, junto com a Samanda Coalhado, que também tem uma tese uma dissertação sobre mulheres anarquistas, vão participar de um evento que está sendo produzido pelo Centro de Cultura Social em São Paulo, que é o 72 dias, né, que é a duração da Comuna de Paris, e elas vão dar uma aula, inclusive, sobre as mulheres da Comuna de Paris. Então, temos todos que assistir. E aí é curioso, porque é com os Kanak que ela toma o gosto pela luta de novo, né? Então, ela encontra ali a sua força revolucionária de volta, né? Então, em 1880, ela foi anistiada, então ela voltou junto com vários outros comunards e fica na França durante um tempo, fazendo conferências, propaganda. Ela começa a se dedicar integralmente a isso, mas por conta de inúmeras prisões, perseguições, ela acaba se
se mudando para Londres, né? É nesse momento, por exemplo, nessas prisões, que ela acaba presa com mulheres prostitutas e ela vai fazer um dos primeiros debates sobre prostituição. Né? Então, a partir de 1888, ela vai para Londres para viver dessas conferências, né, para dar essas conferências, que é o que ela faz até 1905. E lá ela tem um contato mais de perto com esses outros, principalmente o Kropotkin estava exilado lá, né, os Reclus, e aí ela começa a percorrer toda a Europa fazendo essa propaganda, né? Então ela passa ainda por uma tentativa de assassinato, se não me engano, em 1883, em que ela faz questão de defender o atirador, né? Porque ela diz que ele é uma vítima da condição social, e já muito debilitada, né? Ela volta para a França em 1890, mas continua trabalhando com esses grupos, né? Continua fazendo essas conferências, né? Tem contato, por exemplo, tem uma amizade muito forte com o Malatesta e com o Kropotkin nesse período, além da Emma Goldman, e aí ela faz uma turnê, por assim dizer, pelo Mediterrâneo, pelo lado africano, né? Faz tem uma passagem na Argélia, e aí no retorno à França ela morre, e ela morre em Marselha. E aí eu falei no começo do Banksy, é muito curioso que Marselha sempre foi uma cidade que não tem, é a cidade que acolheu Louise Michel, e onde ela morreu, e é a cidade que também acolheu o navio do Banksy, que era para refugiados. Então, se alguém acredita aí no etéreo, em outras coisas, a gente pode dizer que tem uma grata coincidência aí no fato de a cidade que Louise Michel morreu foi aquela que defendeu, que aceitou aqueles que ela defendeu em grande parte da vida. Então, é isso. Eu não acredito em nada, mas achei foda essa coincidência. Se é que é tão coincidência assim, né? Achei foda pra caralho. É demais, né? E eu não sabia dessa parte. E Marselha é um caldeirão cultural, né? É uma cidade heterogênea, né? Que é uma cidade mais islamizada. Exatamente, islamizadas da França, justamente por estar na costa sul da França, por receber, principalmente a galera da Argélia. É sensacional também, porque fiquei choquita com você falando aqui. Bom, se a Joana d'Arc é santa, a Santa Louise interferiu também dessa vez de alguma forma, né? Pô, achei foda, tem muita coisa aí legal desse debate. Não sei, Felipe, você conseguiu aprender mais sobre mulheres e mulheres anarquistas, principalmente? Eu anotei até as indicações da Thalita para ler depois, cara. Trazer o meu... Legal. Importante. Inclusive, aproveitando, Thalita, se você puder, só para a gente finalizar, dizer de novo o que você citou aí, principalmente algum livro e o artigo, né? Na verdade, artigo não, desculpa. A tese de doutorado da menina que eu esqueci o nome. Isso. Samantha Lodge Correia. Entre a pena e a... Né? Porque os dois universos pelos quais a Louise passou, né? Entre essa mulher conferencista, mas essa mulher que também ia lá, acreditava na ação direta, acreditava no terrorismo anarquista, acreditava nessa ação direta mesmo. Né? O Escrevo da Minha Noite, que é essa autobiografia, é bem bacana também. Tem muitas obras, assim, tem uma mulherada bastante dedicada a trazer esse imaginário da Louise Michel e, por que não, transformar a Louise Michel num ícone internacionalista, né? Porque ela tem todas as características do internacionalismo que o anarquismo tanto proclama, né? Então, eu acho que cabe a gente olhar para essas obras, estudar essas obras e ver como elas podem lançar à luz a nossa atuação hoje.
Com certeza. E pra quem não achar, provavelmente se digitar no Amazon vai achar essa merda, porque é sempre assim, o Amazon é muito escroto, ele tem tudo lá. Você não acha em lugar nenhum, mas o Amazon tem, mesmo que seja um livro escrito Como Destruir o Amazon, tá lá. É sempre assim. Mas, enfim, é isso, curti pra caramba. Espero que o próximo seja tão bom quanto esse, né? E é isso, gente. Valeu aí. A pista do próximo, hein? No próximo a gente vai para uma mulher brasileira. Mas não é a Maria Lacerda de Moura, hein? Ó, fica aí. O povo vai ter que se esforçar para saber quem é. É isso, galera. Tchauzinho, beijinho e até a próxima biografia. Até, pessoal. A gente se vê na próxima.